Apocalipse 3, eu vou ler o versículo 14, 18 e 20, está ali no Data Show. Você pode acompanhar na tua Bíblia ou no Data Show. 14 diz assim, Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E o versículo 20 nos fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Que versículo tão bom, tão abençoado. O presbítero Maurício está lá na congregação do Som Nascente, o seu genro e a sua filha. Pai, nós temos lido a tua boa palavra, santa palavra. Eu peço a ti que tu venhas falar conosco nesta noite. Nós precisamos ouvir, sobretudo, a tua voz, Senhor. Afinal de contas, o que vale é o que o Senhor fala. Mais ainda, o que o Senhor é. E o Senhor é tudo para nós. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é poder, o Senhor é unção, o Senhor é vitória. Toca em cada vida ali, meu Pai. Vidas enfermas que temos orado aqui, que o Senhor esteja sarando, irmão Gilberto, o avô da Liana, tanta gente. Cura, abençoa. Sê conosco agora, no nome de Jesus. Passamos a semana falando aqui de avivamento, né? Pastor Adilson, pastor Zé Otávio, pastor Rodrigo, esteve conosco também ministrando. Avivamento, milagres. Milagres, avivamento. Será que milagres traz o avivamento? Até sim, mas o avivamento com certeza traz milagres. Quando a gente recebe um milagre, a gente fica tão satisfeito que o nosso coração fica aberto para o avivamento. Mas quando a gente é avivado, os milagres nos seguem, né? O Pedro, quando nega Jesus, pensou que tudo tinha acabado. Jesus é crucificado, 50 dias depois, Pedro, cheio do Espírito Santo, põe fogo no mundo. Quando ele recebe o avivamento, ele perde o medo, ele recebe a ousadia, e ele vai caminhando, e os milagres acontecendo até com a sua sombra. Bendita sombra. Então a unção faz a diferença. A unção quebra o jugo. A unção muda o nosso caminhar. A unção divina altera até os propósitos do nosso coração. A unção do Senhor é forte. A unção do Senhor é abençoadora. Essa unção precisa estar na tua vida sempre. Sempre mesmo, a unção. Você precisa de unção. Você necessita de unção. Esse texto que eu li, na verdade, 3 versículos da igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, ela tem aqui uma repreensão dura. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito próspera.
Era uma cidade de um sistema bancário forte. Era uma cidade que era forte também na venda de vestes. O seu colírio era valioso. Aquela cidade, uma vez, no ano 60, enfrentou um terremoto e negou a ajuda de Roma para sua reconstrução. Não, Roma não precisa ajudar. Nós temos recursos aqui. Então, era uma cidade importante. E lá tinha uma igreja, na Ásia. E quando Jesus envia 7 cartas, essas 7 igrejas da Ásia, que tem a ver com as igrejas de hoje, que pode ser aplicada também na história da igreja no decorrer dos séculos, mas que tem uma história peculiar, porque essa aqui é a última carta. Se tem a ver com a questão dos séculos, aí preocupa, porque essa aqui é a última delas. Essa cidade, com toda a riqueza, muito dinheiro, essa cidade tinha fontes de águas mornas, não quentes. Quando tem uma cidade que tem fontes de água quente, né, como Caldas Novas, por exemplo, é um destaque, as pessoas acabam procurando. Quando tem cidades que têm ali águas frias, também tem uma boa aceitação. Mas essa cidade, ela tinha fontes de água junto à cidade mornas. E quando alguém estava em trânsito e passava junto àquelas águas, e tomava aquelas águas, ficava inconformado, aquilo emburrava o estômago. Há um pensamento que dava nojo na pessoa. É interessante isso. Uma cidade tão rica, mas ao mesmo tempo carente de algumas coisas. E a igreja, pessoas vão ter experiências com Deus, vão formar uma igreja, mas a cidade foi influenciando a igreja. A gente tem que tomar cuidado para isso, né? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, amém? A luz tem que levar o que é de bom. Como luz do mundo e sal da terra, nós precisamos influenciar o lugar onde estamos. Nós precisamos ter uma forte influência para a família, no trabalho onde o Senhor nos colocou, na faculdade, na escola. Nós temos que influenciar. Mas também podemos ser influenciados. Corremos o risco de, se não vigiarmos, de uma influência mundana. De repente, a gente, em vez de fazer o mundo andar como a Bíblia recomenda, a gente pode deixar a Bíblia e andar como o mundo aconselha. Então, essa cidade foi se perdendo com o tempo. E a igreja também. O Senhor vai escrever essa última igreja dessa cidade de Laodiceia. Estava próxima de Éfeso, cidade importante, porém, o Senhor teve alguma rejeição para com aquela cidade. Ele vai dizer no versículo 15, conheça as tuas obras, não és frio nem quente. A igreja se tornou como a água das fontes, nem frio, nem fria, nem quente eram as águas. No versículo 16, assim porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então há um pensamento que aquela água da cidade que eu tomava dava vômito. E Jesus vai, eu estou só aqui na transição da mensagem, né, e depois eu vou chegar onde eu quero. E Jesus vai dizendo assim, olha, vocês dizem, versículo 17, estou rico e abastado. A cidade se julgava rica e era mesmo. Como eu disse, sistema bancário, indústrias famosas, de veste, colírio, tanta coisa. E nem sabe que tu és infeliz. Jesus, quando ele pega firme, ele pega mesmo, né? Sim, miserável, pobre, cego e nu.
E aí vai chegar no versículo que eu quero ministrar para vocês. Ministrar para vocês. O primeiro que eu li diz: estas coisas diz o amém. Quando a gente fala amém, encerrou o assunto. Diz aquele que tem a última palavra, que é Jesus. Amém? Quem tem a última palavra na tua vida é Jesus? Ele é o amém. Ele é o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus projetou enviar a si mesmo à terra. Jesus é Deus conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. E Deus falou: vou enviar Jesus. Eu vou me fazer um dos humanos e vou salvá-los. E no versículo 18, ele traz aqui 3 recomendações abençoadoras. Ele vai trazer aqui coisas que poderiam mudar aquela igreja novamente, e mudar a cidade, e mudar o mundo, se assim o mundo deixar. 3 palavras importantes. Está no meio da carta, e o objetivo era influenciar aquele povo. Nesse versículo ele vai falar da unção divina. Essa unção do avivamento, e eu quero usar isso aí para o meu tema dessa noite. Diga assim: a unção do avivamento. Porque o avivamento produz unção. Avivamento traz vida. Dia de Pentecostes, aquele povo com medão ali, trancado, 10 dias orando, porém comendo. 10 dias orando, porém janelas e portas fechadas. 10 dias orando e pensando: será que vamos sair daqui presos? Não, eles haveriam de sair dali soltos. Amém? Deus quer te soltar, te libertar. Quando ele sai dali, sai com a unção. A unção quebrou o jugo, inclusive deles, sobre eles mesmos. O jugo dos líderes religiosos, o jugo dos romanos, o jugo de Satanás, e ninguém mais segurou a igreja, e a igreja se tornou forte, vigorosa, por causa do quê? Da unção. A unção. Diga para a pessoa que está do teu lado: você precisa de unção. Amém? Você precisa. A unção vai te abençoar. A unção é forte. Irmãos, olha, eu fico pensando assim: ó, Deus criou o mundo. Pai, Filho e Espírito Santo estava ali, né? Façamos. O Antigo Testamento é muito enfático a presença de Deus Pai, falando, agindo, usando vidas. O Novo Testamento tem uma participação decisiva do Filho, quando ele vem à terra e paga o preço da nossa redenção. Isso aqui é a Santa Ceia. Ele pagou o preço, ele resolveu tudo. Pastor, por que eu estou bem? Por causa de Jesus. Pastor, por que minha vida melhorou? Porque Jesus pagou o preço por isso. Pastor, por que a bênção de Deus está sobre o meu coração? O que eu fiz para atrair isso? Não, você não fez. Foi Ele que fez na cruz do Calvário. Então a participação de Jesus foi absolutamente importante e decisiva para todos nós. Mas depois Jesus tinha prometido enviar o Espírito. Se Jesus teve uma participação decisiva na nossa salvação, o Espírito Santo vem para morar em nós. Coloca a mão assim no teu coração. Fala: o Espírito Santo habita em mim. Isso é muito forte. Você veja bem, se a gente pegar nas fases da Trindade, Deus, ele agiu no Antigo Testamento, porém nunca era tão próximo. Jesus, no Novo Testamento, ele se fez um de nós. Ele andou conosco, com o povo aqui na terra, e fez maravilha. Mas na sequência o Espírito Santo vai além, ele passa a habitar em nós. Olha como a nossa intimidade com Deus vai crescendo, vai se tornando forte. Agora, o Espírito Santo não está lá do céu apenas agindo, já era boa ação, e também ele não está andando entre nós, ele está em nós. E ele trouxe a unção, a presença dele foi fogo, amém?
aquele fogo, aquele vento impetuoso que foi adentrando o cenáculo, e de repente línguas de fogo, literalmente, línguas de fogo vão cair sobre o coração, literalmente para crente, porque para quem não é um abstrato total, e cai sobre o coração. Só que aí a gente tem que querer muito de Deus ou não. Você pode dizer, olha, eu já fui salvo, o meu nome está no livro da vida. É fato? Sim, é verdade. E você pode ficar satisfeito com isso. Pastor, assim eu vou ser salvo? Se você estiver firmado na rocha, com certeza. Mas você pode mais. Você tem dentro de você o Espírito Santo, e você pode dizer, Espírito Santo, domina a minha vida. Mas domina tudo. Domina as minhas emoções, domina as minhas ações, domina as minhas reações, domina o meu pensamento, domina o meu sentir, domina totalmente a minha vida. E quando você busca o domínio total do Espírito Santo, você está buscando o enchimento de Deus. E à medida que você busca, você vai sendo cheia do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, tudo muda na tua vida. Aí tem uma unção que te direciona, tem uma unção que te usa, tem uma unção que te satisfaz. É a unção do avivamento. Diga assim, unção do avivamento. Diga assim, oportuniza uma riqueza afortunada. Parece uma repetição do afortunado e riqueza, mas não é bem assim. Olha, a parte A do versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Diga ouro, refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, ou para que te enriqueças. Veja bem, aquela igreja estava morna, aquela igreja tinha uma riqueza material, porém não tinha uma riqueza divina. Aquela igreja conhecia o que de bom havia na rica Laodiceia, mas não conhecia o que de bom havia no rico céu. Aquela igreja conhecia o que os homens podiam produzir, mas aquela igreja carecia da manifestação poderosa do Senhor Deus. Então, para que aquela igreja saísse daquela mornidão, Jesus vai aconselhar para aquela igreja comprar a verdadeira riqueza. Aquela riqueza afortunada, aquela igreja que traz felicidade, aquela igreja que é abrangente, aquela igreja que é diferenciada, e manda assim, compra ouro, mas compra o ouro refinado no fogo, para te enriquecer de verdade. Eu quero dizer para a nossa igreja nessa noite, noite de ceia, final de semana com Deus, nós temos provado coisas boas nesse mundo depois que encontramos Deus, não é verdade? Mas eu estou dizendo para você, Deus tem mais para você. Deus tem riqueza para você. Deus tem uma riqueza, quem sabe você ainda não percebeu. Deus tem muito mais para te conceder. Ele tem um ouro refinado no fogo. Ele tem um ouro refinado no fogo. Quem passou pelo fogo foi Jesus. E quanto mais a gente busca a ação do Espírito Santo em nossa vida, mais Jesus nos domina. E aí aquele ouro refinado no fogo, Ele nos domina. E à medida que o Senhor nos domina, nós passamos a ser pessoas verdadeiramente ricas no Senhor. Deus tem uma riqueza linda. Deus tem vida abundante para nós. Quando João 10, ele diz, se o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele disse, eu vim para que tenham vida. Vida tem quem converte, amém? Quem converte a Jesus tem vida ou não tem?
Mas ele diz, e vida com abundância, para que tenham vida. Vida quem converteu, mas ele vai dizer, e vida com abundância. O Senhor quer nos dar vida abundante. O Senhor quer nos dar o tesouro dos céus. O Senhor quer encher a nossa alma. O Senhor quer nos levar a provar das delícias celestiais. Quer nos fazer assentar nas regiões celestiais. Lá em Efésios, quando faz assentar nas regiões celestiais, tem gente que está lendo ali e fala, o que é isso aqui? Como é que eu vou assentar lá? É possível? Assentar nas regiões celestiais é quando você cresce no Senhor, é quando você galga um novo posicionamento em Cristo, é quando você começa a encontrar mais de Deus, e você vai provando. Interessante. Acho que eu nunca citei em mensagem isso. Se citei, posso ter citado, porque 40 anos pregando é possível. Tinha uma música de uma pessoa, quando eu era jovem, eu vi aquela música e ficou na mente. Não vou falar o nome do cantor, já morreu. Mas quando eu falar, muitos aqui, né, os mais antigos, que não é o meu caso, né, vão se lembrar. Esse cantor dizia na música dele o seguinte, interessante, eu não me lembro de ter falado isso, mas interessante. Eu nasci há 100 mil anos atrás. Ele quis ali na música trazer uma coisa maligna. E depois ele vai dizer na música, né, que vai olhando de cima. A música vai levando, ele vai passando uma mensagem que ele olha de cima. Ele fala assim, eu vejo a multidão que vai caminhando. Eu vejo a multidão que vai caminhando. Parece bonita a música, mas ela tem uma notícia terrível. Satanás foi expulso dos céus, mas ele não foi para o lago de fogo ainda. A-I-N-D-A maiúsculo, que ele vai, ainda. E Satanás hoje, presta atenção, isso aqui é uma interpretação bíblica bem bacana, segura. Ele consegue hoje olhar meio de cima, e ele consegue se aproximar de Deus. Pastor, Satanás não aproxima de Deus, aproxima. Quando ele chegou diante de Deus, aí Deus falou, viste o meu servo Jó? Satanás, cara de pau, estava por aí, né? E Satanás tenta levar Jó a um fracasso total. Então, Satanás, ele tem uma posição hoje. A Bíblia diz que ele era anjo de luz. Anjo de luz. Há um pensamento teológico que ele poderia ser um outro arcanjo. Tem o arcanjo Miguel, porque nos embates bíblicos, como lá no livro de Daniel, apenas Miguel consegue vir, né? Quando Daniel está orando, fica 21 dias sem resposta, o Gabriel não conseguiu, precisou Miguel vir resolver a questão para que a resposta chegasse. Então não é um anjo qualquer. Pastor, mas a Bíblia diz lá em Romanos que os dons de Deus são irrevogáveis. Satanás vai perder quando for para o lago de fogo. Ele age hoje no mundo, ele domina líderes políticos e tanta gente no mundo. E ele tem um olhar um pouco de cima. E ele vai influenciando as multidões. Quando eu falo, vi a multidão caminhando para o inferno. Quando aquele cantor queria passar uma ideia boa, estava passando uma ideia nefasta. Caminhando para o inferno. Então, Satanás está ali, mas quando a gente... Aí, Paulo aos Efésios, ele vai ser profundo. Olha, vocês podem assentar nas regiões celestiais. O que Paulo quer dizer com aquilo? Presta atenção, isso aqui é a Bíblia. Estuda Efésios, você vai entender bem. Paulo quer dizer o seguinte, você converteu, você tem a bênção do Pai aqui. Você está abençoado pelo Senhor. Você está com o nome no livro da vida. Mas o Senhor tem mais para você. O Senhor quer que você assente nas regiões celestiais.
O Senhor quer que você se eleve, que você cresça, que você obtenha o melhor dEle. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, espiritualmente, a gente sobe por cima de Satanás. Satanás consegue te alvejar quando você está aqui de maneira terrena, mas quando você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você sobe para as regiões celestiais espiritualmente. E quando espiritualmente você está nas regiões celestiais, Satanás é vencido na tua vida. E quando Satanás é vencido na tua vida, você encontra a vida abundante que Jesus falou. Eu vim para que tenha vida na conversão, abundante é no enchimento. E esse texto fala: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. É Jesus falando com aquela igreja. Deus tem ouro refinado pelo fogo para você. Deus tem uma riqueza afortunada para você. Deus tem coisas lindas para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Você pode ser cheio, cheia da presença do Senhor. E você pode encontrar essa unção. Me canta lá, me randa zabaia. Você pode. Fica de pé só um pouquinho. Fica de pé. Levanta a tua mão um pouquinho para o céu. Fica de pé. Levanta a tua mão. Ralamaia. Xime cantas. Fala para Deus: Senhor, eu quero o melhor do Senhor. Fala. Fala: Senhor, eu quero provar desse ouro refinado. Diga-se: eu quero provar desse ouro refinado pelo fogo. Senhor, eu quero a verdadeira riqueza celestial aqui na terra. Peça para Deus, peça para Deus, peça para o Senhor, peça para o Senhor, peça o melhor de Deus. Halamaia Shikanta Miranda. Pai, dá-nos esse ouro ricanta. Pai amado, dá-nos o enchimento do Espírito Santo, Senhor. Faça nós saltarmos muralha, riricanta, liranda. Senhor, mostra o melhor para nós. Receba, receba no nome de Jesus. Podemos assentar. A música maligna caiu por terra, amém? A música de Deus sempre vai vencer. Vamos lá, a unção do avivamento. Diga assim: oportuniza uma pureza aprovada. Olha, ele vai mandar comprar ouro refinado pelo fogo. No mesmo versículo ele vai dizer: e vestiduras brancas. Diga: vestiduras brancas. Aí vai dizer: para te vestires, a fim de que nos seja manifesta a vergonha da tua nudez. Queridos, isso aqui é tão importante. Vestes. O branco nos céus, ele tem um sentido de pureza. A veste pura é o que muda o nosso viver. Quando eu falo em veste, eu não estou falando exatamente das vestes que nós usamos aqui, mesmo porque as vestes que usamos hoje também não são as vestes lá do Antigo Testamento. Vai mudando, veste vai mudando, né? Obviamente que a decência sempre teve lá como aqui. Precisa ser priorizada. Mas quando eu estou falando de vestes brancas, aqui é muito mais do que o que é aparente. Aqui está dizendo o seguinte: uma pureza aprovada. A pureza aprovada é quando a gente... Pode deixar o sonzinho para acompanhar aí, Luiz. Põe bem baixinho. A pureza aprovada é quando a gente se reveste. É quando a gente recebe uma nova vestimenta. Uma vestimenta espiritual vem sobre nós. Eu estou falando de unção do avivamento nessa noite. É quando a unção divina vem sobre a nossa vida. E a gente é revestido pelo Senhor. E aí, a nossa nudez espiritual, porque muitas vezes a pessoa está com Deus, mas está com a vida tão fragilizada, ora canta para Deus, ora se perde no mundo. Ora para Deus, no outro momento está ali se envolvendo com aquilo que o mundo oferece.
ora reflete a glória de Deus. Em outras oportunidades, reflete o que o mundo tem. Mas quando a gente recebe a unção, aquela unção que Jesus está dizendo aqui, aquela unção tão forte, a gente é revestido, há um revestimento sobre nós. Toda nudez espiritual, e o mundo está vivendo isso. Hoje no mundo, desculpe eu dizer isso, tem hora que eu não sei se está havendo tanta conversão ou muita adesão. Tem hora que eu não sei se as pessoas converteram ou aderiram, porque muita gente não muda nada. O que mentia, continua mentindo. O que enganava, continua enganando. O que se embriagava, continua se embriagando. O que adulterava, muitos deles continuam adulterando. O que fazia o mal, continua fazendo, mas uma vez por semana vai na igreja e canta louvores a Deus. Não é isso que Deus projetou para o seu povo. Com a unção divina, ricanta, ramaia, shiranda. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Com a unção divina sobre a tua vida, você vai receber uma veste de pureza, uma veste de santificação, uma veste protetora, uma veste abençoadora. Você passa a viver o sobrenatural, você passa a viver o que é especial, você passa a viver o que é bom, você passa a viver o que é aprovado por Deus, uma pureza aprovada. Mas tem pureza aprovada? Tem pureza que não é tão pureza assim. Aquela pureza da alma, mais do que as vestes hoje que a gente usa, dentro de nós há uma alma, e essa alma expressa os nossos sentimentos, e essas expressões nossas podem ser abençoadoras para nós ou não, podem ser abençoadoras para outrem ou não, pode ser boa ou ruim. O que vem de dentro de nós nem sempre é o que Deus deseja que venha de dentro de nós. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar que essa unção nos domine. E aí, nós vamos recebendo dentro de nós o novo de Deus. De repente, nós vamos pensar como Deus quer que pensemos. Nós vamos sentir como que Deus quer que sintamos. Nós vamos agir como Deus quer que hajamos. Nós vamos fazer o que Deus quer que façamos. E nós vamos vivendo. E nós vamos vivendo de maneira diferenciada. Halamaia, amém. E a gente vai sentindo Deus. Você vai sentindo Deus na tua vida. Você levanta de manhã e você pensa assim, Deus está comigo. Você vai para o trabalho e de repente um cântico brota na tua boca. Algumas vezes um cântico em línguas estranhas. E você vai caminhando. E o mundo está tão difícil, mas para você não está tão difícil que você pensa, difícil está humanamente falando, mas com Deus eu salto muralhas. O Senhor é a minha bandeira, como diz Davi. E você vai conseguindo, e você vai conseguindo, e aquela pureza vai entrando, e aquela pureza vai te dominando. De repente você, palavrão, nunca mais. Não vou falar, não vou xingar. Falar mal dos outros, nem pensar. Enganar de forma alguma. Subtrair o que não é meu de jeito nenhum. Esta é a pureza que Deus quer. É aquela pureza que vem de dentro e vai refletir em nós. Os fariseus tinham uma santidade externa enganosa. Mas Jesus olhou para ele e falou assim, o que vem de dentro é o que contamina o homem. É o que vem daí.
Essa aparência de vocês pode ter um reconhecimento humano, mas não tem nenhuma aprovação divina. Mas aquela pureza interior, aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso, aquilo é influenciador. Deixa essa pureza tocar você, Halamai. Fecha os olhos um pouquinho. Deixa essa verdadeira pureza dominar. Essa pureza está tocando a tua boca, como lá Isaías 6, está purificando os teus lábios. Deixa essa pureza purificar o teu falar. Está purificando, está passando aí na tua mente, está apagando aí dardos inflamados do maligno que vieram contra a tua mente, e está chegando no teu coração e está trazendo o melhor dele. Receba essa pureza, receba nessa noite, a unção divina traz essa pureza, receba no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Eu vou encerrar com minha última divisão. 3 divisões. A unção do avivamento. Diga assim, oportuniza. Bem forte agora. Uma visão ampliada. Olha, Jesus vai completar o versículo, vai falar de ouro refinado, vai falar de vestes brancas, e ele vai mandar comprar. Ele mandando comprar essas 3 coisas. Era uma compra tripa aí, essa é a terceira agora. E ele vai dizer assim, e colírio para, diga assim, ungir-os os olhos, a fim de que veja. Ele estava escrevendo para a igreja, ele está dizendo, igreja, vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo. Eu estava dizendo ali no começo, na transição dessa mensagem, que aquela cidade era rica, e a igreja era rica também. Porém, o Senhor falou, ouro que refinado no fogo que vocês precisam. Aquela cidade tinha uma fábrica grande de veste. Ele falou assim, não é essa veste aí, é a veste que eu tenho para vocês. E aquela cidade tinha ela tinha ali um colírio, o melhor da região, que era mandado para fora. E Jesus vai trazer agora um novo colírio. Ele vai trazer um colírio divino. Ele vai trazer uma unção, ele vai propor, a proposta dele é a unção do Espírito Santo. E a proposta dele é para ampliar a visão. Ele estava dizendo para a igreja ali, vocês estão enxergando pouco. Vocês estão enxergando o que está à frente de vocês. Vocês até enxergaram o Evangelho, isso é bom, mas vocês não foram além. Vocês começaram bem, mas pararam. Vocês não ficaram nem frio, como era antes, mas também não ficaram quente. Talvez provaram um pouquinho da minha bênção, mas depois vocês ficaram entre a frieza e entre a quentura e ficaram mornos. E Jesus está dizendo agora, vocês não enxergaram, vocês não estão vendo o que eu quero para vocês. E ele está dizendo assim, olha, vocês precisam comprar o meu colírio, que é a minha unção. E aí vocês vão ungir os olhos de vocês, especialmente os olhos espirituais. E para que veja, aí vocês vão ver. Vocês vão ver o sobrenatural. Halamaia. Vocês vão ver o extraordinário. Ontem o pastor Rodrigo pregou o extraordinário no ordinário ali. Vocês vão ver o extraordinário, meu. Vocês vão ver a riqueza. Vocês vão ver coisas maravilhosas, né? O Eliseu lá, o servo, estou até com uma mensagem para pregar naquele texto. O servo morria de medo. Jesus, o Eliseu falou, abre os olhos para que ele veja, abre os olhos espirituais. A gente precisa pedir para Deus, Senhor, vem ungir meus olhos. Mas não é exatamente os olhos da carne, ainda que até os olhos da carne o colírio faz bem, mas são os nossos olhos espirituais.
Nós precisamos pedir: Senhor, venha ungir os meus olhos espirituais. Senhor, venha ampliar a minha visão do reino. Venha ampliar a minha visão da igreja. Venha ampliar a minha visão de servo do Senhor. Venha ampliar a minha visão de ungido do Senhor. Senhor, venha ampliar a minha visão. Traga o novo para mim. Aquilo que eu não provei ainda. E Jesus está dizendo: saia aí, vocês estão tomando leite. Vocês continuam lá do início, vocês estão ficando mornos. Anda comigo, veja o que eu quero que vocês vejam. Eu quero ampliar a visão, eu quero mostrar mais para vocês. E na minha unção vocês vão enxergar o meu poder. Vocês vão enxergar a minha vitória contra Satanás. Vocês vão enxergar a minha igreja mais do que vencedora. A minha igreja vivenciando coisas extraordinárias. A minha igreja vendo o sobrenatural. A minha igreja vendo milagres. Aleijados andando, coxo levantando, cego enxergando. A minha igreja vendo vidas libertas, abençoadas verdadeiramente. A minha igreja vendo o que eu posso fazer por essa cidade, o que eu posso fazer por esse mundo. A minha igreja precisa enxergar as minhas verdades eternas. E aí vai dizer: olha, colírio, o meu colírio, compre o meu colírio. Deus está falando para você nesta noite: compre esse colírio. E esse colírio é a unção do avivamento. Esse colírio é unção. Quando essa unção toca as nossas vidas, a gente vê o que não via, enxerga o que não enxergava, a gente tem a visão ampliada, e a gente vai caminhando de uma maneira que nem nós mesmos imaginávamos que poderíamos fazer, e nós vamos conseguindo o melhor de Deus, e nós vamos alcançando mais e mais, e nós vamos obtendo coisas gloriosas, e nós vamos ali provando Deus, e de repente a gente começa a andar nas nuvens. A gente começa a viver nesse mundo e dizer: eu não sou desse mundo. Eu estou nesse mundo, mas desse mundo eu não sou. Isso aqui não é meu. Eu não tenho a ver com esse mundo. Eu estou de passagem por aqui para o mundo glorioso que o Senhor já preparou nos céus. Mas enquanto eu estou aqui, Ele quer ampliar a tua visão. Ele quer que você enxergue mais. Ungir os colírios para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Querido, nós precisamos ver além. Nós precisamos enxergar lá na frente. Nós precisamos enxergar o que o mundo não enxerga. Nós precisamos enxergar o que Deus quer que enxerguemos. Nós precisamos ver mais, conhecer mais, vivenciar mais. Deixa Deus tocar a tua vida. Deus está aqui nesse culto de Santa Ceia dizendo: eu vou ungir os teus olhos, os teus olhos espirituais. Deixa Deus trazer essa unção. Deixa Ele ampliar a tua visão. Deixa Ele te conduzir para o melhor que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Ele tem uma história na tua vida, quem sabe parou. Você foi escrevendo história e deu um stop na história. Ele está dizendo: agora não, libera isso aí, anda comigo, vamos andando. Você pode mais. Você pode mais. Paulo conhecia tantas coisas. Paulo, como eu disse aqui, todos os dias falava hebraico, aramaico, que é um dialeto do hebraico. Falava latim, falava grego. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era o grande ensinador da lei da época. E Paulo pensava: eu estou enxergando muito, Senhor. Aí Jesus chegou para ele e falou: tudo bem aí, Paulo? Deu uma caidinha aí no chão, básica. Estou aqui. Você está indo... Jesus não falou tudo isso, mas Paulo deve ter pensado ali. Você está indo aonde? Eu vou prender uns crentes ali em Damasco e dar uma surrinha neles, talvez até matar alguns. E os vivos eu trago para Jerusalém. E ele derrubou assim e falou assim: por que está me perseguindo? Paulo, você está vendo
Você pensa que está vendo muito e você não está vendo nada. Você está vendo o óbvio que os fariseus veem. Mas você não está vendo o que eu quero. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Que duro, hein? Vírgula, Jesus falou. A quem tu persegues? Paulo era um religioso. Ele vai dizer aos filipenses, era fariseu dos fariseus. benjamita, fiel na lei. E Jesus foi para ele: você não está legal, Paulo. Então vamos combinar. Você vai ficar cego aí um tempinho. Jesus colocou a mão e falou: você vai ficar cego. Quando Paulo levantou, olhou, não via mais nada. Aí Jesus está dizendo para ele: é o que você estava vendo até agora também, nada. Você imaginou que via tudo, mas você não via nada. Então você está na tua condição agora natural. Aí foi necessário que alguém levasse Paulo, grande Paulo. Na verdade, até então era Saulo. Ele vai virar Paulo. Paulo significa pequeno. Ele precisava se apequenar aos olhos humanos e crescer aos olhos de Deus. Ele precisava parar de enxergar como os homens enxergam, e enxergar como Deus enxerga, ou queria que ele enxergasse. Aí ele é levado a Damasco, ele é conduzido. Ele vai ficar 3 dias sem ver nada. Ele dormia sem ver e acordava sem ver, e era a realidade dele. Ele imaginava que era o homem que enxergava a história, e ele era um homem sem a história. E de repente Deus vai mandar um simples homem. Chegou ali, tinha um crente, né, até um pouquinho medrosinho, falou: Ananias, tudo bem, vai lá orar com o Saulo. Ele falou: aquele é o capeta, não vou nada. Aquele homem prende crente, bate. Vai, é um vaso escolhido por mim. O Ananias apareceu na Bíblia, esse Ananias só ali. Lá no céu agora, ele encontra Paulo e fala: Paulo, você era ruim, mas eu te abençoei, viu? Não esqueça que você deu fruto no mundo inteiro, mas eu fui lá. Deus falou: Ananias, Ananias. E nunca mais apareceu Ananias, nem antes nem depois. Vai até lá. Ele colocou a mão e falou assim: eu estou aqui para que vejas. O Senhor me enviou para que vejas, Paulo. Veja. Quando Paulo abriu os olhos, irmãos, ele estava enxergando o sobrenatural. Halamaias, Shimicanta, Mirihanda. Quando ele abriu os olhos carnais, ele também abriu, ele ficou 3 dias em consagração, os olhos espirituais. E ele passou a enxergar o que ele não enxergava até então. Quem ele achava que era o enganador, na verdade era o Salvador. Quem ele pensava que estava servindo, era exatamente quem ele estava perseguindo, que era Deus. O Jesus que ele pensava que era homem, era o Deus conosco. E quando ele abre os olhos espirituais, ele começa a enxergar as almas perdidas. Ele tenta pregar, ele vai pregar, ele é rejeitado em Damasco, preso, desce no cesto das muralhas, vai para Jerusalém, ele tem que ser levado para Tarso, passa ali, não tem jeito. E ele vai ficar alguns anos depois, afastado de todo mundo, e Deus vai dizer para ele: eu estou abrindo a tua visão. Você está enxergando, você começou enxergando, e Paulo viu o mundo de Deus. E Paulo se tornou o grande doutrinador da igreja. A doutrina cristã é Paulo. Por quê? Porque era um cego que pensava que via. Quando Deus lhe abriu os olhos, ungiu com o colírio da unção do avivamento, ele começou a enxergar a necessidade de pregar. E quando ele vai para o deserto da Arábia, ele vai enxergar tantas coisas que ele sobe. Ele vai dizer: eu conheço um homem que subiu até o 3º céu. Se no corpo, não sei, mas subiu. E viu coisas que é inefáveis contar aos homens. E ele vai enxergar coisas profundas. É assim que funciona. Quando a unção, o colírio divino vem sobre os nossos olhos espirituais,
a gente começa a enxergar o que não enxergava, enxergar coisas profundas, e a gente vai ver o sobrenatural, e a gente vai abençoar, e nós vamos se tornar diferentes, nós vamos nos tornar pessoas relevantes, ainda que aos olhos humanos menores. Aos olhos humanos, o Saulo se apequenou e se tornou Paulo. Aos olhos de Deus, ele se tornou o maior missionário da história de todos os tempos. Por quê? Porque o colírio da unção foi passada na vida de Paulo. Deus tem esse colírio para você nessa noite. Fique de pé. O louvor pode vir à frente. Fique de pé. A unção divina oportuniza uma riqueza afortunada, gloriosa. Oportuniza uma pureza aprovada. Oportuniza uma visão ampliada. Eu quero terminar, quando o louvor está vindo, com o versículo 20, que eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei. Ou não coloquei. Volta lá, vê se tem a conclusão. Tem ali, Luiz? Tem ali, está lá. Olha, o versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com eles, e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, que profundo é isso aqui. Que profundo é isso aqui. Que glorioso é isso aqui. Eu estou encerrando essa mensagem para a gente tomar ceia. Olha que Jesus está propondo quase no final dessa carta. Aquela igreja morna, ele vai trazer essas 3 recomendações para a igreja. Ele vai propor essa compra, a grande aquisição que uma igreja podia fazer. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo isso porque eu estou batendo na porta. Atenção, igreja. Eu estou batendo na porta do teu coração, ele está dizendo. E ele está dizendo assim, ó, se alguém ouvir, ouça que Deus está falando. Ouça Deus. Ouça a voz do Senhor. E abrir a porta. O meu apelo, estou fazendo o apelo dizendo, ouça a voz do Senhor. Continuo fazendo o apelo, abre a porta. Fala assim: Senhor, eu estou abrindo o meu coração. Abre o teu coração agora. Abre o teu coração e fala: Senhor, eu te quero. Fala para o Senhor: eu te quero, eu quero mais do Senhor, eu quero mais. E aí Jesus termina dizendo: entrarei em sua casa, eu vou entrar aí, eu vou dominar aí. E ele vai dizer mais: eu vou cear com essa pessoa e essa pessoa comigo. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco. O Jesus quer ter um momento assim de uma comunhão íntima. Queridos, eu estou pregando aqui uma êxtase espiritual para vocês. Eu estou ministrando ao coração de vocês a melhor mensagem que vocês podiam ouvir neste ano. Eu estou ministrando o seguinte: que o Senhor quer estar dentro da tua casa, Halamai. O Senhor está dizendo: eu quero ter íntima comunhão contigo, eu quero cear com você e quero que você ceie comigo. Eu quero ter intimidade com você e você ter intimidade comigo. Eu quero trazer ouro refinado no fogo para você, a verdadeira riqueza. Eu quero trazer vestes brancas, a verdadeira pureza. Eu quero trazer o verdadeiro colírio celestial. E ungir os teus olhos, abrir os teus olhos. Fica com os olhos fechados enquanto o louvor está cantando.